Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje nós iremos meditar no texto bíblico que se encontra na Epístola de Tiago. Logo no capítulo 1, Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 1 até o 4. O tema da nossa mensagem é Em Nada Deficientes. Leamos a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Os benefícios das provações é o subtítulo. Verso 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Até aqui a palavra do Senhor. Curve mais uma vez a sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus. Bondoso, eterno e soberano Senhor, aqui estamos reunidos para louvar e engrandecer o teu nome. Agora me instrumentaliza, Senhor, como a tua boca a este povo, abrindo cada coração e cada mente para compreender a grandeza e a profundidade da tua palavra, e que cada um possa sair daqui dizendo no seu íntimo: Deus falou comigo esta manhã. Amém. Eu te peço essas coisas em Cristo Jesus e lhe agradeço. Amém. Amém. Amada igreja do Senhor, eu queria iniciar a nossa mensagem de hoje falando acerca de um personagem real, nascido na Alemanha no ano de 1848. O nome dele é Carlos Untan, que em 1929 publicou um livro, ainda sem tradução para o português, chamado O Pé Descrito, Notas da Vida de um Maneta, com 30 ilustrações. Carlos Untan, chamemos ele assim doravante, pertence àquele grupo de pessoas que, entre aspas, dadas as condições de partida da vida, souberam fazer muito de si próprios. Aos 6 anos de idade, preste atenção nisso, o menino Untan nasceu sem os braços, descobriu sozinho que poderia tocar violino se este estivesse fixado numa caixa presa ao chão. Por um misto de curiosidade e teimosia, ele passou a consagrar a vida a tocar violino, e dessa maneira que ele inventara, com os pés, o pé direito agora passara a ter a função que faz as notas, enquanto o esquerdo segurava e movia o arco. Untan praticava com tanto empenho e assiduidade que logo ele foi admitido no Conservatório Alemão de Leipzig. E lá, passado alguns anos, Untan adquiriu um nível tal de virtuosismo que fez com que ele deixasse apenas de ser, por assim dizer, uma curiosidade mórbida, mas ser reputado e considerado um grande músico. A partir de 1868, ele começa a correr a Europa em concertos e festivais, e nesse período ele encontra o maior músico vivo até então, o maior virtuoso de todos os tempos no piano, Franz von Liszt, maestro, compositor, que reconheceu publicamente o talento de Carlos Untan e fez questão de lhe abraçar, devotando o seu mais sincero reconhecimento. Mas eu não quero falar simplesmente da vida de superação de Carlos Untan. Eu quero falar da mentalidade de Untan, da psique de Untan, da forma como ele encarava a vida. Em suma, a vida vista como um desafio constante. O seu biógrafo, Peter Sloterdijk, tem alguns trechos que eu queria dividir com a igreja também. Untan, diz ele, tomou a si mesmo com mão de ferro e tirou tudo que havia de tirar de si mesmo. Dessa atitude vencedora, continua o biógrafo, Untan desenvolveu um positivismo emocional que acompanhou durante toda a sua vida, uma interdição rigorosa da melancolia e da depressão. Só as dores permanentes, diz o biógrafo de Untan, são potencialmente capazes de abater moralmente a ele. As outras vicissitudes
a vontade vence-as, aí abre um caminho de luz para o sol. Com seu poder de escolha, continua o biógrafo, Untan fez qualquer coisa com o que a vida fez com ele. E no final ele cita uma frase do próprio Untan, abre aspas, o próprio Carlos Untan a dizer: não me sinto em nada diminuído em relação ao homem inteiro. Nunca encontrei nenhum homem com que, consideradas todas as circunstâncias, quisesse trocar. Bati-me honestamente, mais comigo mesmo do que com o meio circundante. Mas os prazeres espirituais mais refinados que conheci precisamente foi pelo fato de combater minha falta de braços. Não o cederia, eu não o cederia por nada neste mundo. Veja, em dada altura, o biógrafo de Untan vai citar outras grandes personalidades que também tinham grandes dificuldades a superar. E ele cita deficientes históricos, como o maior matemático do século XX, John Nash, esquizofrênico, o maior físico do século XX, Stephen Hawking, portador de deficiência degenerativa desde os 20 anos, um dos maiores músicos de todos os tempos, Beethoven, que compôs a maior parte da sua obra, inclusive a famosa Nona Sinfonia, sem a audição, completamente surdo. Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, grande contra-reformador, coxo de uma perna. Alexandre o Grande, que tinha pescoço torto e media 1,48 m. O líder soviético Lenin, diagnosticado com síndrome de Down. E até o apóstolo Paulo, ele cita, que conforme dados históricos do ano 150, é registrado como alguém de estatura extremamente baixa, calvo, com pernas tortas, extremamente forte, com 2 sobrancelhas bem próximas e nariz muito grande. É a partir desse cenário, das provações como motores da nossa vida, da vida como um desafio, que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção agora comigo em 4 lições. 4 lições do textuário dessa manhã, que eu passo a ler agora novamente, começando pelo verso 2. Meus amados, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Uma outra tradução nos diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Uma terceira tradução vai dizer ainda mais: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E a primeira lição se extrai a partir do seguinte: que nós devemos considerar, a despeito do óbvio, a prova como uma bênção. Nós devemos considerar a provação como uma bênção da parte de Deus em nossas vidas, e a partir desse contexto, ter uma atitude alegre frente a elas. É preciso que cada um de nós saiba que a nossa perspectiva sobre o problema, sobre a provação, sobre a enfermidade, sobre a dor, vai definir a nossa relação com ela. Uma perspectiva triste vai gerar uma ação de derrotado, uma perspectiva alegre vai gerar uma ação vitoriosa. Saiba que a prova em nossas vidas não é, como bem sabemos, questão de se irá acontecer, mas quando necessariamente vai acontecer. Portanto, se você é um cristão que espera uma vida fácil, vai ficar profundamente decepcionado com o cristianismo verdadeiro. No mundo, diz a palavra do Senhor, tereis aflições, diz o próprio Jesus Cristo em João 16:33. O apóstolo Paulo vai dizer em Atos 14:22, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E por que sofremos? Em primeiro lugar, e sobretudo por causa da nossa humanidade, pelo simples fato de sermos humanos. Ter um corpo de morte implica, em regra, sofrimentos, doenças, acidentes, incidentes, nossa pecaminosidade. Em segundo lugar, o fato de sermos pecadores implica naturalmente sofrimento. Criamos naturalmente problemas, por exemplo, com a nossa própria língua. Outro fator a nos gerar sofrimento é a nossa identidade cristã, pois, em regra, quando nos assumimos cristãos sinceros, o mundo passa a lutar contra nós. E, por fim, também sofremos para a glorificação do próprio Deus.
Em João 9,3 há um registro da cura de um cego de nascença, que foi curado, diz a palavra, para a glória de Deus. Em 1 Pedro 4,12 nós lemos: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. O termo várias, que aparece nesse verso, significa poikilos, que é lavrado em muitas cores, multicolorido, policromático. Isso implica lembrar do quão variadas, melhor dizendo, são as provas que enfrentamos, de todas as cores, das mais claras às mais sombrias e trevosas. Em 1 Pedro 4,10, Pedro vai usar o mesmo termo, agora se referindo da seguinte forma: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, para cada cor de prova que você terá, Deus vai prover uma forma específica de graça para te sustentar. Em resumo, a primeira atitude frente à provação é uma atitude alegre. A alegria de quem vive em função de alegrias superiores às circunstâncias. Exatamente como o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 3. Sim, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Nós, os cristãos, podemos afirmar com alegre convicção que Cristo está unido aos nossos sofrimentos como se fossem os seus. Ele sofre conosco, une a nossa dor à sua dor na cruz e quer ajudar-nos a transformar os nossos padecimentos, dando-lhes o mesmo sentido que aos dele, num tesouro de amor, de graça, de salvação e de alegria. Por isso, quando sentimos o peso do sofrimento e talvez nos perguntemos: por que, Senhor, me deixa sofrer assim? Nós precisamos dizer na primeira pessoa: o meu Deus não é um Deus de longe, que contempla fria ou indiferentemente as dores dos homens, sobretudo os seus filhos. Ele não está olimpicamente fechado na sua glória bem-aventurada, para lá das estrelas, não fazer nada por nós. Pois se fosse assim, seria difícil não nos sentirmos confusos, desolados e até revoltados. Mas não! O nosso Deus é Jesus Cristo e nele nós cremos. E Cristo compartilhou conosco todas as nossas dores, quis conhecê-las todas, quis prová-las todas. Ele sabe, Ele me entende, Ele nos acompanha. No sofrimento Ele está mais do que nunca perto de nós. No sofrimento eu posso estar mais do que nunca, diz a palavra, unido a Ele. Então, ao encararmos, amada igreja do Senhor, o abismo da dor, sobretudo quando o nosso sofrimento for muito intenso, em vez de vermos um buraco negro ameaçador, contemplaremos o rosto de Cristo Jesus e perceberemos que nos olha com ternura, nos animando e sorrindo, nos fazendo entender, como aos discípulos após a ressurreição, que o sofrimento por Ele transfigurado é a porta que, juntamente com Ele, nos conduz para o amor eterno, para a alegria e para a sua glória. Então, quando tivermos a clareza e a compreensão no íntimo de nossos corações acerca dessa realidade, nenhum sofrimento nos parecerá grande demais, e poderemos dizer com São Paulo que a nossa leve e momentânea tribulação prepara-nos para além de toda e qualquer medida, com um eterno peso de glória. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda lição desse texto se encontra no verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A Nova Versão Transformadora também lê dessa forma: pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer.
Entenda uma coisa: a sua fé será necessariamente provada. E um detalhe de estudo acerca dessa provação: nós não conhecemos o nosso caráter até que vejamos como nós reagimos sob pressão. Nós não nos conhecemos, senão em situações adversas. No 12/8 todo mundo é crente, alegre, feliz, mas quando as situações se tornam tenebrosas, diante delas é que a gente descobre quem a gente é. E é por isso que Deus, através dela, autentica a nossa fé. Deus, quando nos prova, o faz, portanto, para dar autenticidade ao que pregamos com a boca. Deus nos prova para fazer aflorar em nós o que temos de melhor. Nossa humildade, porque ficamos muito humildes nessa situação de dor e sofrimento. Nossa generosidade diante da penúria. Nossa fraternidade diante da solidão. Nossa bondade para com os outros. Veja, o processo que é utilizado para o cultivo de árvores que se tornaram mastros de navios militares era mais ou menos assim. Os grandes construtores, os engenheiros navais de antanho, selecionavam as árvores localizadas no topo das altas colinas para provavelmente virem a ser o mastro de um navio. E por quê? Eles cortavam todas essas árvores que circundavam e protegeriam da força do vento justamente essas árvores, porque com o passar dos anos e com os fortes açoites dos ventos contra aquelas árvores, elas cresciam no topo da colina, mais fortes, até que finalmente estariam suficientemente firmes para serem um mastro do navio. Este sou eu, estes somos todos nós, preparados para sermos firmes e fortes, mas só depois de enfrentarmos a tempestade. O diabo, muito ao contrário, Satanás, diferentemente, ele nos tenta para aflorar justamente o que há de pior em nós: a nossa ira, a nossa vaidade, a nossa luxúria, a nossa avareza. Então entenda o seguinte: a provação pela qual você passou, está passando, trabalha sempre, invariavelmente em seu favor, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, eu insisto, para nós eterno peso de glória. Louvado seja o nome do Senhor. A sua fé, portanto, precisa ser provada para se mostrar autêntica. É o teste do diamante no garimpo, o contrasteador, o crisol, o buril. Por fim, Deus te prova, porque a única maneira de produzir a virtude da paciência e da perseverança, não sou eu que diz, mas a palavra, em sua vida, sem a qual você não chegará ao céu, é fazendo você passar por tribulações. A cruz, o sofrimento, nos purifica. O sofrimento nos abre os olhos para panoramas de vida maiores, mais verdadeiros, mais belos, mais intensos. O sofrimento nos ajuda a escalar os cumes do amor a Deus e do amor ao próximo. São inúmeras as histórias de homens e mulheres que, sacudidos pelo sofrimento, acordaram para a vida, adquiriram uma nova visão que antes era impedida pela vaidade, pela cobiça, pela futilidade, e perceberam com os olhos mais puros que o que vale a pena de verdade na vida é um Deus que nunca morre, que não trai, que não quebra. Descobriram após o sofrimento que nele se acha o verdadeiro amor, pelo qual todos ansiamos e que nenhuma outra coisa consegue satisfazer. É através do sofrimento que essas pessoas entenderam que o que importa são os tesouros do céu, que nem a traça rói, nem os ladrões roubam. E perceberam, enfim, que os outros também sofrem. Todos, de algum modo, estão a sofrer nesse momento. E por isso decidiram-se. E, esquecendo de si mesmo, passaram a se dedicar ao alívio do outro, amando o próximo. É uma lição, portanto, encorajadora. Verificar que na vida, por exemplo, do apóstolo Paulo, as tribulações se encadeavam umas às outras, sem parar, mas de forma surpreendente nunca o abatiam. É que ele não as via como um empecilho, mas como graças de Deus e garantia de fecundidade, de modo que podia dizer de todo o coração:
eu trago no meu corpo os sofrimentos de Cristo Jesus, os traços do seu caráter. E ainda, sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. E porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Louvado seja o nome do Senhor. É o retrato, amada igreja do Senhor, perfeito da alma do crente verdadeiro que se agiganta no sofrimento e que se deixa abençoar pela cruz de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira lição: deixe Deus agir na sua prova. Mude a sua vontade e não desperdice o seu sofrimento. Está no verso 4. Ouça com atenção. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Entenda, Deus não edifica o seu caráter sem a sua cooperação. Se você resistir à vontade de Deus, Ele vai te disciplinar até você se render e cumprir a sua vontade. Ele é soberano, infinito, onipotente, nós somos fracos. A vontade dele irá prevalecer a despeito da sua. O segundo ponto a entender é o seguinte: as 3 etapas da vida cristã completa. Preste atenção. Primeiro, Deus realiza a obra por você. Ele morre na cruz e a isso nós damos o nome de redenção. Segundo processo, Deus realiza agora a obra em nós, pois diz a palavra, somos feitura dele. E a isso damos o nome de santificação. E por fim, em terceiro lugar, Deus realiza a obra por meio de nós. O serviço. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, primeiro forja seu caráter, depois te chama para o serviço. E esse ciclo vai se repetindo até a perfeição no dia de Cristo Jesus. Caminhando para o encerramento, os versos 5 a 8, nós extraímos o que vai nos tirar da provação. Peça o que vai te tirar da prova, a sabedoria com fé. Deixe-me ler. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e se lhe é concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago ensina aqui que no meio das provações, mais do que pedir livramento, nós devemos pedir sabedoria. Por que não pedir livramento ao invés de sabedoria? Para não desperdiçar a oportunidade de amadurecermos como cristãos e, sobretudo, nos santificarmos ainda mais. E como nós devemos pedir essa sabedoria que nos vai manter serenos em meio à tempestade? Devemos pedir com fé, convicto de que iremos receber da parte de Deus. Pois o cristão que duvida é semelhante às ondas do mar, ele utiliza como metáfora. Foi a dúvida que fez Pedro afundar no mar enquanto caminhava em direção a Jesus. Cristo lhe diz, em Mateus 14, homem de pequena fé, por que duvidaste? O que duvida, amada igreja do Senhor, amados irmãos e irmãs, é como uma onda agitada pelo vento, para lá e para cá, para cima e para baixo, para frente e para trás, ao sabor do vento, como um navio desorientado, como um homem sem direção e sem controle. Todos nós conhecemos alguém assim. De um jeito, hoje, de outro jeito, amanhã, ontem por cima, hoje por baixo, à mercê das mais variadas circunstâncias. Porque esse alguém não tem sua vida ancorada na palavra de Deus, e não busca a direção do Espírito Santo de Deus. Deus não responde a alguém assim. Isso não ocorre por falta de uma falha no caráter de Deus, ou uma falta de desejo da parte de Deus, mas é consequência de uma falha daquele que não pede sabedoria. Portanto, peçamos sabedoria na hora da dor, na hora do sofrimento, da angústia.
porque Ele nos dará o seu Espírito Santo para saber lidar com aquela situação e crescermos ainda mais em santidade. 4 lições, portanto, amada igreja do Senhor. 4 lições para transformar provações em vitórias. 4 lições para transformar tribulação em triunfo. 4 lições para fazer, como se diz, do limão, uma limonada, para dar a volta por cima, para, como Carlos Untan, tocar violino com os pés. Portanto, tenha uma atitude alegre na prova. Tenha uma perspectiva de fins e não de momento. Saiba que Deus quer te abençoar na prova e no sofrimento, com paciência, com perseverança e, sobretudo, com santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixe Deus agir na sua prova. Em terceiro lugar, não resista, não se revolte, não largue a rede, não saia da igreja, não desista, antes coopere. Peça sabedoria, mas peça com fé. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me programei para pregar em 30 minutos e deu 29 minutos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar com os irmãos. Para não ficar, aqui eu errei a programação, os 30 segundos é para um texto que eu quero que você medite. Eu pedi a Deus força para que eu pudesse alcançar êxito, mas eu fui enfraquecido para que pudesse aprender a humildade para obedecer. Pedi saúde para que eu pudesse fazer grandes coisas, mas eu fiquei enfermo para que pudesse fazer coisas ainda melhores. Eu pedi riquezas para que eu pudesse ser feliz. Foi-me dada a pobreza para que eu pudesse ser sábio. Pedi poder para que eu pudesse ter o louvor dos homens. Recebi fraqueza para que eu sentisse a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para que pudesse desfrutar a vida. Foi-me dada a vida para que eu pudesse desfrutar todas as coisas. Não recebi nada do que pedi, mas tudo o que precisava, quase que a despeito de mim mesmo. Minhas orações não respondidas foram todas elas respondidas. Eu sou, dentre todos os homens, o mais ricamente abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso Senhor e eterno Pai, em cuja presença nos alegramos nessa manhã. Seja nas alegrias ou na tristeza, todas as coisas cooperam para o nosso bem e convergem para a Tua glória. Por isso agora abençoa a todos os irmãos dessa igreja, sobretudo os que sofrem, Senhor. Derrama providência especial de cura, nós clamamos, mas também sabedoria para atravessar esse momento. Pai, eu te peço essas coisas e lhe agradeço em Cristo Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.